Olá, eu gostaria de compartilhar com vocês hoje uma reflexão que tem me levado a pensar já há algum tempo. Na verdade, ele é um trecho do livro da Clarice Lispector. O tema dele é Se Eu Fosse Eu. Então, e começa assim: quando não sei onde guardei um papel importante e a procura se revela inútil, pergunto-me: se eu fosse eu e tivesse um papel importante para guardar, que lugar esconderia? Às vezes dá certo, mas muitas vezes fico tão pressionada pela frase se eu fosse eu, que a procura do papel se torna secundária e começo a pensar. Diria melhor, senti e não me sinto bem. Experimente. Se você fosse você, como seria e o que faria? Logo de início se sente um constrangimento. A mentira em que nos acomodamos acabou de ser levemente locomovida do lugar onde se acomodara. No entanto, já li biografias de pessoas que de repente passavam a ser elas mesmas e mudavam inteiramente de vida. Acho que se eu fosse eu, realmente eu, os amigos não me cumprimentariam na rua, porque até minha fisionomia teria mudado. Como? Não sei. Metade das coisas que eu faria se eu fosse eu, não posso contar. Acho, por exemplo, que por um certo motivo eu terminaria presa na cadeia. E se eu fosse eu, daria tudo o que é meu e confiaria o futuro ao futuro. Se eu fosse eu, parece representar o nosso maior perigo de viver. Parece a entrada nova no desconhecido. No entanto, tenho a intuição de que, passadas as primeiras chamadas loucuras da festa, que seria, teríamos enfim a experiência do mundo. Bem sei, experimentaríamos enfim em pleno a dor do mundo. E a nossa dor, aquela que aprendemos a não sentir. Mas também seríamos por vezes tomados de um êxtase de alegria pura e legítima que mal posso adivinhar. Não acho que já estou de algum modo adivinhando porque me senti sorrindo e também senti uma espécie de pudor que se tem diante do que é grande demais. Esse trecho do livro da Clarice Lispector, esse livro ele é o livro A Descoberta do Mundo. Pensar sobre ser você mesmo é algo que pode parecer meio intuitivo, algo que por muitas vezes pode trazer até um certo constrangimento, um certo receio. E por quê? Por que o receio de pensar em ser você mesmo? Por que a dificuldade de ser nós mesmos? E muitas vezes ocorre que tentar ser você mesmo e não conseguir, tentar ir na direção do desejo de algo que se ter coragem para fazer, por exemplo, e não conseguir, aí muitas vezes é o que acaba acontecendo, que fica travado, sabe? Algo assim que não anda, não caminha, não destrava, um caminho que fica subjetivo e você não consegue entender. Parece que tem algo que impede de ser você mesmo. É óbvio que a gente é conduzido por leis morais e existem coisas que nem tudo que se tem vontade de fazer você sairia fazendo, né? Até mesmo ela menciona no poema sobre essa questão de ela talvez seria presa se ela fizesse o que ela tem vontade de ser quem ela é. Então, são reflexões que eu gostaria de trazer para você nesse dia. Pensar o que faz você ficar travado, o que faz você não conseguir executar de fato aquilo que você tem vontade de fazer dentro de uma questão moral e ética, mas fazer aquilo que você tem vontade de fazer, que vai tornar você mais bem realizado, pensar no seu cotidiano, pensar nas ideias que surgem muitas vezes e você acaba reprimindo isso e não colocando para fora, por medo de ser criticado, de ser julgado, por alguma situação que vai surgindo dentro da sua própria cabeça e te impede de exercer o seu lugar. E que muitas vezes esse lugar que você poderia estar exercendo iria trazer uma realização pessoal, particular. E o que acaba acontecendo é que nesse contexto, nesse conflito, né, que a gente pode chamar,
ele vai trazendo embaraços tão grandes ao ponto de você olhar para o outro e parece que o outro consegue o que você não consegue. Por exemplo, estar aqui falando com vocês, frente a uma câmera e tentando colocar as minhas ideias, os meus pensamentos, não é fácil. Mas eu quero tanto colocar para vocês aquilo que tem provocado em mim reflexões, principalmente nesses últimos tempos em que a gente vivencia um contexto de parece que falta de empatia, as pessoas estão preocupadas consigo mesmas, enfim, que eu tenho tido essa coragem, me encorajando mesmo a vir aqui e colocar para você aquilo que eu penso, de uma forma que te provoque a pensar também. Mas é o que faz sentido para mim, e que eu gostaria de compartilhar com vocês, para que se pudesse pensar que hoje a gente vive num momento em que as pessoas elas não conseguem ser elas mesmas, elas idealizam o desejo delas na vida de outras pessoas, e idealizam como se a vida das outras pessoas fosse perfeita, algo que de repente que cabe dentro de um modelo que ela criou na própria cabeça dela. E quando ela vê o sucesso de um outro, ela quer apagar a luz dessa outra pessoa, porque ela não consegue ser ela mesma, ver o outro realizando aquilo que ela gostaria de realizar e não tem coragem, ou por algum outro motivo ela não consegue, ela acaba diminuindo o outro. E por que isso? Pensar em ser você mesmo pode ser um caminho para te levar a melhores realizações, que vai te trazer satisfação e vai melhorar até mesmo a tua saúde mental, a tua saúde de relacionamento com as outras pessoas. É com carinho que eu compartilho com vocês. Um beijo.